Ó Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo. Eu pedi o irmão para marcar para mim 30 minutos aqui na televisão. Amém. E projeto, irmãos, para mim também, por favor. A imersão, segunda-feira, ponto 4, amém? Quem quiser ficar de pé, já vamos começar fazendo imersão? Ó Senhor Jesus, segunda-feira, ponto 4, amém? Ó Senhor Jesus, energizando com a palavra. Amém. Segunda-feira, ponto 4. Dá aí para projetar? Amém. A igreja? Tanto as do céu quanto as da terra. Tudo começa por nossa decisão de permitir que Cristo nos encha plenamente de sua vida. Seu reinar sobre toda a terra se inicia primeiro em nós. Irmãos, vamos pegar aí a partir de tudo começa por nossa decisão. Amém. Tudo começa por nossa decisão. Ó Senhor Jesus, nós temos uma decisão. Tudo começa por nossa decisão de permitir que Cristo nos encha plenamente. Cristo nos encha plenamente. Eu não encher plenamente. Cristo quer nos encher até transbordar. Não saia vazio nessa noite. Cristo quer te encher plenamente. Ó Senhor Jesus. Mas tem que ter uma decisão, Senhor. Quer nos encher da sua vida. Ele não quer te encher de doutrina. Ele não quer te encher de conhecimento. Mas Ele quer te encher da sua vida. O seu reinar sobre toda a terra se inicia primeiro em nós. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor quer reinar em cada um de nós. Senhor Jesus, mas essa decisão depende de mim, Senhor. Eu preciso permitir que o Senhor me encha nessa noite. Me encha da Tua palavra. Nós tivemos semana maravilhosa, Senhor. Senhor, nesses dias com o SEAP, nesses dias de comunhão, mas a Sua palavra é uma fonte inesgotável. Por isso, só tem mais para nós essa noite. Abre o nosso coração. Queremos receber o que o Senhor ainda tem para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmão, nós estamos, é a última semana do alimento diário, né? Nós vamos estar compartilhando. E o tema é a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor falou para nós, né? Tem falado para nós que Ele quer levar o nosso velho homem a ser, Ele quer drenar o nosso velho homem, né? A experiência de Moisés ali, né? Quando, no deserto ali, quando o Senhor chamou ele, Moisés era totalmente capaz. Quando ele se achou capaz para tirar o povo de Israel, a primeira coisa que ele fez foi matar um egípcio, né? Então, na nossa capacidade, nós só fazemos isso, né? Matamos as pessoas. Aí ele fugiu. E ele ficou na fase do que não sou capaz. Mas aí, mesmo assim, essa fase do não sou capaz, ainda não é o plano de Deus. Porque muitos de nós escondemos nessa parte, né? Eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz. Deus está nos chamando para fazer a vontade dEle, mas aí eu me escondo no que eu não sou capaz. E não deixo o eu sou agir em mim. Aí ele chegou na fase, né? Na fase que Deus quer nos usar, né? Na fase do que Deus é capaz. Né? Quando você reconhece que não é capaz, mas se você se posiciona, se você toma uma decisão, igual falou na imersão, de deixar Cristo te encher, aí Cristo vai fazer em você. Cristo vai fazer em mim. Ó Senhor Jesus. Mas os irmãos vão ver
Nós vamos ver nessa noite que tudo é questão da nossa escolha, né? A palavra dessa semana no Alimento Diário, não sei se os irmãos tocaram, mas eu toquei que é a questão da nossa escolha, né? Vamos ler Gênesis 35, do 16 ao 29. Eu gostaria que os irmãos projetassem na Bíblia King James, porque ela é mais clara para a gente entender. Gênesis capítulo 35, do 16 ao 29. E esses versículos vão falar toda a mensagem. Depois de falar esses versículos, eu posso descer e liberar os adolescentes, para os irmãos, né? Amém? Vamos lá, vamos ler do 16 ao 29. Vamos ler junto comigo, amém, irmãos? Jacó e sua família partiram de Betel. Quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começava a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. E enquanto padecia, tentava dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar essa vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Então, aqui já mostrou que Raquel foi dar à luz, né, e ela teve um parto ali bem penoso. E quando ela morreu, ela chamou, né, a criança de Benoni, que quer dizer filho da minha aflição ou filho da minha dor. Mas Jacó, ao receber a criança, ele mudou o nome para Benjamim, que quer dizer filho da destra de Deus, ou filho da minha direita. Em outra tradução, filho próspero também. Então, esse é o contexto da morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. Vamos ler também na versão King James, Gênesis 36. Ó Senhor Jesus. Não, esse é muito grande, amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis 29 na King James, do 17 ao 18, amém? Pode começar do 16, por favor. Amém? Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalhei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Irmãos, esse é o ponto. Né? Aqui fala, como Jacó estava apaixonado por Raquel. Oh, Senhor Jesus. Ele falou, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de me poder casar com a tua filha mais nova. Irmãos, aqui eu quero entrar direto, porque nós vimos que a escolha natural de Jacó foi Raquel. Jacó, quando ele chegou ali, no poço ali, que viu Raquel, ele se apaixonou com ela. Mas, por um lado, tudo é soberania de Deus, né? Porque talvez se fosse encontrado Lia, talvez você não iria tão cedo para casa de Labão, né? Mas quando ele bateu o olho na Raquel, aí ele ficou doido, né? Aí ele se apaixonou por ela, irmãos. Perdeu a razão. E trabalhou 7 anos por ela. Hoje a gente até brinca, né? Minha sogra está ali, né? Falei, será que eu trabalharia 7 anos? Apesar que deu um trabalho, né? Para ganhar a Flávia, né? Mas 7 anos é muita coisa, né? Comi cabeça de peixe, né? Mas 7 anos, né? Jacó estava ali.
Mas por quê? O homem natural, irmãos, nosso, é muito forte, né? O nosso homem natural, ele faz planos que precisam estar de acordo com o coração de Deus. A vontade original de Deus para Jacó era Lia. Os irmãos sabiam qual que era a vontade original de Deus para Jacó? Isso, irmão. A vontade de Deus para Jacó era Lia. Onde que está comprovado isso? Gênesis 49, 29 ao 31. Amém? Gênesis 49, 29 ao 31. Amém? Ó Senhor Jesus, amém. Depois lhe deu essa ordem: eu vou me reunir a meus antepassados, entrarei-me, pois junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita. Pode ler comigo, irmãos. Amém. Na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Lá foram enterrados Abraão e sua esposa, Sara. Lá foram sepultados também Isaque e sua esposa, Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Lá eu depositei o corpo de Lia, irmãos. Aqui mostra que essa era a escolha de Deus para Jacó, irmãos. Irmãos, Deus sempre tem uma escolha para nós. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida, ela é a escolha de Deus, irmãos. Deus sempre tem o melhor para nós. Né? A esposa que você tem é o melhor para você. Os filhos que você tem é o melhor para você. O meu trabalho é o melhor para mim, irmãos. Porque Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então eu preciso descansar e crer nisso, que Deus, Ele sempre tem o melhor para mim. Mas às vezes eu sou como Jacó, eu insisto na minha vontade. Eu não creio que Deus sabe plenamente qual é a vontade dEle para mim. E tudo hoje, a vontade de Deus se resume em quê? Efésios capítulo 1, versículo 9, que fala que Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo. Então, para Deus encabeçar todas as coisas em Cristo, irmão, a minha vontade precisa estar dentro da vontade de Deus. Se a minha vontade casar com a vontade de Deus, aí, irmãos, aí é só alegria e festa. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. O problema é que muitas vezes no nosso homem natural, no meu homem natural, eu quero encaixar a minha vontade na vontade de Deus. Até mesmo nas coisas do Senhor, a edificação da igreja, eu quero usar a minha vontade, os meus recursos, os meus meios para interferir no que Deus está fazendo, irmãos. O homem natural, ele é ousado, irmãos. Né? Às vezes nós ficamos com medo do homem carnal, né? Pecaminoso, iracundo, tal. Mas o homem natural, irmãos, ele é ousado. Ele pode usar até mesmo a obra de Deus como um palanque para fazer a sua obra, irmãos. Pode se esconder atrás das coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante com a espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E fala que não há criatura que não esteja patente, né? Aos seus olhos, irmãos. Porque Ele conhece todas as coisas. Todos os dias nós precisamos ir no Senhor, irmãos. Porque o nosso coração ele é enganoso. A nossa vontade é enganosa. Senhor Jesus. Mas aqui falando de Lia, né? A comprovação que Lia era a vontade original de Deus para Jacó, que Lia deu para Jacó o dobro do que as outras mulheres deu. Né? As outras, Raquel deu 2 filhos para ele, José e Benjamim, né? Lia, quem foram os filhos de Lia aqui? Lia deu para ele, primeiro Rúben, segundo Simeão, depois Levi, Judá, Isacar, Zebulon e por último ainda teve Diná. Lia deu 7 filhos para Jacó. E nós vimos que o exército de Israel, a vontade de Deus era que o povo de Israel se tornasse um exército. Né? Mas para o exército vir precisava de nação. Então
a questão dos filhos era o primordial. O coração de Deus, a frutificação, eram os filhos. E Lia ainda deu porção dobrada para ele na bênção do Senhor. Porque de Lia veio Judá, que ganhou a realeza, e também Levi, que ganhou o sacerdócio. Então isso prova que se Jacó tivesse visto Lia e entendido que não foi Labão que fez aquilo, mas foi Deus, Jacó tinha poupado muito sofrimento, irmãos. Não é? Quanto sofrimento Jacó tinha poupado? Já que Levi era o sacerdócio, Judá. Mas aí, irmãos, Jacó, ele insistiu na escolha dele. E a Bíblia não fala, e Deus, irmãos, ele não mandou sofrimentos para Jacó. Deus não manda sofrimento para ninguém, irmãos. Mas os nossos sofrimentos são frutos das nossas escolhas. Deus permite. Né? Tem irmão que, às vezes, os irmãos orientam, irmão, cuidado, irmãos. Essa irmã não é para você. Esse irmão não é para você. Né? Não está na hora de namorar. Vai estudar. Não, mas eu quero. Mas o Senhor me falou, né? É de Deus, irmãos. Eu tive um sentimento, Senhor. É de Deus. Né? Eu orei muito. Aí depois, quando vem o problema, aí fala assim, foi Deus que mandou? Não, foi você que escolheu. Deus permitiu a sua escolha. Ele tinha uma vontade original, que era Lia. Mas como você insistiu, você ganhou mais 3 esposas e 12 filhos. Irmãos, a vida de Jacó era um inferno, irmãos. A vida de Jacó era um inferno, irmãos. O casamento é de Deus, né? Mas não é fácil ficar casado com uma esposa, né? A gente sabe, né? E essa também sabe que não é fácil ficar casado com a gente. Agora imagina 4. 4, e as 4 ainda eram concorrentes uma da outra. Tem uma passagem na Bíblia que fala que meu tempo está acabando aqui, que Rubem achou umas dracmas e Raquel ficou com ciúme e pediu Rubem para dar as dracmas para ela. E Lia falou assim, você acha pouco roubar meu marido? Quer roubar também meu filho? E Lia foi, Raquel alugou Jacó pelas dracmas. Agora eu imagino um homem chegando cansado do serviço, entendeu? Né? Com as ovelhas, com aqueles negócios tudo lá, né? A hora que chega em casa, né? Que ele fala, eu vou descansar, né? Não, hoje eu estou em paz, né? Aí chega lá, não, eu te aluguei hoje. O Senhor Jesus, te aluguei hoje, irmão. Então a vida dele se tornou todo sofrimento, irmão, por causa dessa vontade dele. Mas Deus tinha um plano, né? Graças a Deus, Deus tinha um plano de fazer ele vencedor, irmãos. Irmãos, vamos ler Atos 26, 14, rapidinho? Senhor Jesus. Amém. Atos 26, 14. Amém. Amém, podemos ler? E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico. Saul, Saul, que é Saulo, né? Por que razão me persegues? Porquanto resistir ao aguilhão só te causará sofrimento, irmãos. Então, irmãos, quando nós resistimos à vontade de Deus, só causará sofrimento, irmãos. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus hoje, ele conta com um exército para conquistar essa terra. Deus está chamando tropas, capitães e intendentes. Deus não está deixando ninguém de fora, irmãos. Eu não sou Deus. Você sabe se Deus te chamou ou não. Agora, falou ali, se você tem um chamado de Deus para se consagrar, para servir o Senhor, resistir só lhe vai trazer sofrimentos. Um dia ou outro, Deus vai te dobrar. Porque se tem alguém mais teimoso que nós, é Deus. E Ele não abre mão da sua vontade, irmãos. A vontade dEle vai cumprir na minha vida e na sua, quer você queira, quer não. Então é bom essa lição de Jacó, para a gente aprender a ceder ao Senhor agora. O Senhor fazer em mim a sua vontade, irmãos. Ó Senhor Jesus. E vamos ler aqui também Isaías 53.
que fala que Benjamim, irmãos, ele era um filho da dor, mas esse filho da dor, ele representa Cristo. Cristo foi o filho da dor, irmãos. Ele morreu por cada um de nós. Isaías 53, versículo 3 ao 7. Rapidinho, vamos lá, vamos? Meu tempo está acabando. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transportado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Amém. Em verdade, irmãos, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a boca. Agiu como um cordeiro, levado a matadouro, como ovelha muda, permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Não abriu a boca. Então, irmãos, Benjamim, quando Raquel estava dando a dor ali, Benjamim representa um tipo de Cristo. Cristo foi aquele que passou por nós. Cristo foi aquele que morreu por nós. Cristo, ele passou toda a dor, irmãos. Mas Cristo não permaneceu na dor. Cristo não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. E foi alçado à destra de Deus, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 7, 55 e 57. Senhor Jesus, amém? Amém. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu, e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé e exclamou, vamos lá, exclamou o outro versículo: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ó Senhor Jesus. Atos 2:33. Hoje está no 2x aqui, né, como diz o Maurício, né? Atos 2:33. Amém. Exaltado de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou que vós agora vistes e ouvis. Mais um. Exaltado à direita de Deus. Então Cristo é aquele que está à direita de Deus, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, só para encerrar aqui, vamos voltar lá em Gênesis 35. Na morte de Raquel. Nós vimos que Jacó, irmãos, depois que Jacó acabou de lutar com Deus, que ele viu o próprio Deus e a vida dele foi mudada, mas Jacó ele ainda continuou o mesmo, fazendo os arranjos, né? Quando ele foi encontrar com Esaú, ele viu o acampamento dos anjos, mas mesmo assim fez os arranjos, colocou Lia lá, né, as servas na frente, colocou Lia. Depois, por último, ele deixou o quê? A escolha natural dele. Então, a vida de Jacó é a nossa vida, irmão. Quanto é difícil Deus tirar a nossa escolha natural, irmãos. Né? Nossa escolha natural vai longe. Quanto é difícil. Tem irmãos que perde tudo. Às vezes ele termina sozinho, mas não abre mão da escolha dele. Todo mundo está errado, a igreja está errada, o pai está errado, a mãe está errada, né? Todo mundo está errado, só ele que está na escolha certa. O irmão contou uma vez, né, que eu estava lá no tiro de guerra, né?
Acho que foi o Rodrigo que falou. Aí o sargento falou, né? Todo mundo, né? Frente para a direita. Ai, todo mundo virou para a direita, só tinha um virado para a esquerda. Aí o sargento cutucou ele e falou assim: olha, todo mundo aí. Todo mundo está errado, só você que está certo. Senhor Jesus. Mas eu e você, na nossa vontade natural, não é assim? Às vezes Deus fala na palavra, Deus fala, mas nós ficamos cegos. Aí falamos, todo mundo está errado, só nós que estamos certos. Mas mesmo, aí, aqui no versículo 22, vamos ler aqui, ó, além do 18 ao 22, olha que ponto, irmãos. Sim. Ao sair-lhe a alma, porque morreu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Agora olha o 21. Depois que a escolha natural de Jacó morreu, a Bíblia pela primeira vez começa a chamar ele de Israel. Ou seja, enquanto a nossa escolha não morrer, Deus não vai alcançar o que Ele tem para nós, irmãos. Né? Quando a escolha nossa morre, quando nós abrimos mão, Deus nos muda de suplantador para príncipe de Deus. Vamos ler então, 21? Então partiu Israel e armou sua tenda além da torre de Éder. Ó Senhor Jesus, então partiu Israel, irmãos. Então, se nós abrirmos mão para deixar o Senhor fazer a vontade dEle em nós, irmãos, nós vamos nos tornar Israéis, os Israéis de hoje. Né? E um outro ponto da mensagem que também nos exortou, está no capítulo 22, no versículo 22, vamos ler. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, era 12 os filhos de Israel. Aí aqui já aconteceu uma outra tragédia com Jacó. Mas por que aconteceu aqui? Lá na King James, coloca esse versículo na King James, por favor. Gênesis 35, 22. Vamos ler junto? Vem. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Eu quero que os irmãos, olha, eu toquei nessa palavra aqui. No tempo em que Israel habitava naquela região. Irmãos, de onde Raquel morreu, Efrata, até Hebron, nós estamos aqui. Eu quero chegar em Betel, no grito de guerra, né? Eu quero chegar em Betel. Mas Betel não é o alvo. O alvo é chegar em Hebron, irmãos. Hebron, o que significa Hebron? Constante comunhão com Deus. Né? O alvo não é só ficar na edificação, mas chegar em Hebron. Mas aqui a Bíblia fala que Jacó parou no lugar chamado Torre de Éder, que significa lugar do rebanho. Ele achou um lugar ali. Em vez de ele avançar para Hebron, o homem para de novo. Aí Deus vai e levanta uma situação com Ruben. Estava na soberania de Deus? Estava. Mas também um alerta para nós que toda vez, irmãos, que nós paramos, Deus vai levantar situações. Os muros, espinhos, que fazem parte do meu caminho, são vestígios desse amor, irmãos. Toda vez que você parar, o amor de Deus vai te levar a avançar, irmãos. Né? Toda vez que nós paramos. Mas isso é o amor de Deus, amém? Vamos ler 1 Crônicas. Senhor Jesus, rapidinho, meu tempo, 1 minuto, ó Senhor Jesus. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, vem? Ó Senhor Jesus, amém? Olha o que aconteceu, irmãos, com a experiência de Ruben. Essa questão, ele perdeu o direito de primogenitura. E quando Jacó parou ali em Efrata, nesse lugar torre de Éden, ali era um lugar de conforto, irmão. E todo conforto, ele propicia um ambiente para questão de pecado, irmãos. Vocês podem reparar que dificilmente alguém que cai numa situação de pecado, ele estava com a mente ocupada com as coisas. Então, hoje o mundo, ele quer nos dar uma situação de conforto. Né? Você quer chegar num momento de conforto, não quer envolver, mas o conforto, irmão, ele só
é benefício para nós entrar em situação de risco. Vocês lembram de Davi? Davi lá, quando todos estavam na guerra, tempo dos reis e a guerra, Davi acordou de tarde e estava passeando. Fala, numa tarde, acordou Davi. Então, irmãos, hoje o mundo prega que nós temos que lutar. Eu quero ganhar muito dinheiro para quando eu tiver nos meus 40, 40 e poucos, eu quero ter conforto. Eu quero dar para meus filhos que eu nunca tive. Eu não quero envolver, né? Eu quero meu conforto. Irmãos, mas essa situação de conforto, ela é um prato cheio para Satanás. Né? E hoje, com a vida da igreja ativa, irmãos, não tem tempo de ter conforto. Né? Se você realmente, a sua vontade, estiver alinhada com a vontade de Deus, é impossível ter uma vida de conforto, irmão. TCI itinerante para tudo enquanto é lado, né? Casa de adolescente, né? Conferência aqui, conferência lá, CEAP de férias, irmãos. Irmãos da cozinha. Mas, onde eu vou ter o conforto? 15 minutos negativos. Né? Então, mas o velho homem, ele quer esse conforto, irmãos. Então, os jovens, nós, só uma vacina para nós. Não caia nessa do mundo de querer uma vida de conforto. Né? Vamos estar diante do Senhor. Vamos ler o versículo para encerrar, amém? Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que a genealogia não foi contado como primogênito, irmãos. Irmãos, então cuidado com o nosso conforto. Não deixe que essa situação, qualquer situação embaraçosa, principalmente essa situação de pecado, venha tirar nossa primogenitura. Vamos lutar pela nossa primogenitura, amém? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Agora é a hora de nós lutar pela nossa primogenitura.